antes de começar a instrução, vamos recordar quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu abri dizendo que eu iria dar as instruções do Shabbatot. Nós vamos agora nos reunir aos sábados, no Fanale, né? No Fanale, o Para Todos, tá? Nós estamos unindo os três grupos. A nossa forma icônica de mostrar o Para Todos é o peitoral do sacerdote, do Cohen Hagadol, o peitoral, todas as tribos reunidas, e nossos três grandes grupos, né? Loja, CTA e GEA, tá? Então nós estamos unidos. Por quê? Porque nós temos um primeiro objetivo. Esse primeiro objetivo é tirar da nossa vida alguma idolatria que a gente tenha, tá? Então, se você vai lá no Kahal judaico, ele vai dizer o quê? Que você tem que tirar toda idolatria. E nós somos maçons cabalistas. A gente sabe que a gente não constrói, nós não construímos um castelo sem antes tirar a pedra da pedreira, tá? Então, qual é a diferença do nosso Kahal para um Kahal judaico? O judaico já construiu o castelo e está decorando o castelo. Nós estamos tirando pedras da pedreira, ainda, tá? Então nós estamos tirando a pedra da pedreira, depois nós estamos desbastando essa pedra, estamos transformando essa pedra em estado cúbico, depois nós vamos transformar essa pedra em estado sublime, polida, tá? E aí é com essa pedra polida que nós vamos construir o nosso templo. Aí depois nós vamos decorar o templo. Vocês entenderam? O nosso processo é um processo metafórico judaico, porém ele precede de outros passos. Tá? Então são esses passos que eu tenho que tomar muito cuidado com os irmãos, porque o irmão ele tem que entender roots, raízes, tá? Isso é um conceito que na maçonaria se trabalha muito, Masonic Roots, né? As origens maçônicas, né? As raízes maçônicas, não origins, roots, as raízes, tá? É aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que alimenta a minha árvore da vida, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, porque o judeuzinho, ele não precisa desse roots, porque já está no DNA dele, entende? Tá? Lá o avô, o bisavô, o tataravô, está latente dentro dele. Então, para eles é normal Pessa, é normal Tisha B'Av, é normal Yom Kippur. Para eles existe isso. Tá? Para nós, não. Nós estávamos no pé do Sinai, éramos uma das 70 tribos, 70 povos que estavam lá. Nós aceitamos a mitzvah que nós temos que restaurar o nosso povo, vamos assim dizer, e nós aceitamos a mitzvah que nós somos obreiros do Tikkun Olam, da restauração do mundo. A maçonaria vai restaurar o mundo todo? Eu não sei se vai. Tá? Era o objetivo na época da Rainha Elizabeth, a Virgem. Tá? Okay? Que a nossa doutrina especulativa começa de Elizabeth, né? Ou seja, das Ilhas Britânicas para o mundo. É quando tem o cisalhamento, né, a quebra da expansão do assim chamado Império Luso-Ibérico, né? Quem é que expandia pelo mundo ali por volta de 1500? Os espanhóis e os espanhóis e os portugueses, né? Aí, depois de 1544, com o advento, né, de Sir Francis Drake, The Revenge, a Now Revenge, a batalha, ter trazido, né, toda a mística cabalística para dentro do império, para dentro do reino inglês, né? Ainda não era Grã-Bretanha, a Escócia era separada, tudo direitinho. Inclusive a primeira loja estava na Escócia, Mikve, né? Estava na Escócia. Então isso tudo aconteceu, né? Tá?
Aí, com esse advento, então, há a expansão, ó, Baruch Hashem, aí, lembro do chacrinho do Bolinha, exatamente. O Rogério, ó, o Rogério, irmã, ele faz cara de santo, mas ele ficava lá vendo a Rita Cadillac, hein? Ele confessou agora aí, hein? Que ele era um adorador da Rita Cadillac. Ainda bem que era Rita Cadillac, não era Rita Volkswagen, né? Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Isso é muito importante nós entendermos que na maçonaria nós temos que, como primeiro passo, trazer para dentro de nós essas raízes, tá? Essas raízes. Por quê? O que é dito em Isaías? Um rebento sairá do tronco de Jessé, tá? Aí os pastores e padres vão dizer que esse rebento, na realidade, é um galho. Hoje o Johnny está aqui, desde cedo eu dei para eles, peguei umas romãs que estavam ali, botei ali, eles estão comendo romã. Tá? Aí o que acontece? Do ponto de vista judaico, o avô e o bisavô estão na sinagoga com ele. Do ponto de vista maçônico, nós temos que criar essa alteração quântica em nós. Então, nós temos um processo de alteração quântica. Ou seja, Rukat é importantíssimo. Rukat, eu falei na quinta-feira, é a pedra angular do maçom. Entender Rukat. Por isso que a instrução de hoje, né, antes da primeira parte, né, a instrução de hoje, entendendo a governança, eu vou dar a instrução para vocês, que é a instrução que a governança nos dá, nos passa, nos lembra, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Então, os judeus têm uma vantagem competitiva, sim, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Quanto aos judeus, puxa, eles têm todas as vantagens, porque a eles foram dados a guarda dos oráculos divinos, tá? Isso não significa que a gente não possa ter acesso ao oráculo divino. É necessário mais esforço, mais Gebora e Gevura. Mais Gebora e Gevura, tá? Eu acho que o Johnny está pedindo mama, agora acabou, tá? Pode desistir. Então, aí o que acontece? Existe, né, de nossa parte, de nossa parte existe o quê? A dificuldade que nós temos de absorver essa mudança quântica, porque toda mudança requer. Vê, por exemplo, a irmã, para abandonar aí o bolo de leite condensado, é um esforço, né? O Roche, para abandonar lá a bebida, foi um esforço, né? O outro lá, para abandonar o mau humor, é um esforço, né? Cada um tem o seu esforço. Isso é uma mudança quântica, isso é Rukat, tá? Isso é Rukat. Agora, pelo outro lado, o que os nossos sábios nos dizem? Nós temos muito mais valor do que um judeu. Interessante isso, né? Então, os nossos sábios, né, eles vão dizer o seguinte: o voto de Nazir, né, de um Ger, tem muito mais valor do que a Nazirut de um hebreu. Tá? Então, nós, maçons, temos muito mais valor quando estamos em loja e procurando exercitar essa mudança quântica em nós do que um judeu. Porque o judeuzinho, com 8 anos de idade, com 8 dias de idade, ele não tem a menor ideia do que é a vida ainda, ele já foi circuncidado, ele já foi apresentado ao Eterno. Nós não. Nós normalmente somos apresentados ao Eterno por uma tremenda transgressão que a gente está vivendo, por uma dificuldade de vida que nós estamos vivendo, e é exatamente essa escuridão que nos leva ao Eterno. Enquanto que o judeuzinho, aos 7 anos de idade,
ele aprende a acender a menorá na sua casa. Tá? Então, quantos de vocês coloquem aí, né, na tela, quem antes desse nosso carral sabia que a Torá traz todo esse conhecimento de vida? Coloca. Eu não sabia. Eu não sabia. Tá? É a primeira enquete do dia. Eu não sabia. Eu achava que aqueles 5 primeiros livros estavam ali abandonados como se fossem o Velho Testamento. Por quê? Porque o mundo ocidental, o Historia Calamitatum, ele vive a mentira de Roma. Roma é uma grande mentira. Tanto assim que no livro de Daniel, no capítulo 9, ela é chamada de a grande meretriz. Tá? Sabe? Para que não, agora não vou falar para as mulheres, vou falar para os homens, né? Mas o homem, ele está habituado, né? Ele chega lá em um puteiro, né? Ele bota a mão na puta e a puta já começa, né? O cara botou a mão na puta, a puta já está gozando, não é isso? Tá, então isso é Roma. Isso é exatamente Roma, tá? Você coloca a mão na hóstia, você já está consagrado. Você coloca a mão na cruz, você já está recebido por Jesus. Você faz a confissão, você já está livre de tudo. Você entendeu? Tá? Então, isso é muito interessante, né? Porque, ó, a Júlia colocou. O Ademir, eu não sabia. Andreas, eu como cristão vi algo meio obsoleto. Gostei do termo, obsoleto, né? Quer dizer, era um Volkswagen 1300 carburado, né? Você entendeu? Concorda? É isso aí, Andréas, né? A Júlia. Eu não tinha ideia desse poder e beleza, tá? O Norberto eu não sabia, o Rogério eu não sabia, era só livros antigos. Tá vendo? Olha só que coisa bacana, né? Então nós, o nosso Nazil Silvio, eu estudei teologia e não alcancei a profundidade da Torá. Só aqui, Rabi. Então, tá certo. A Tatianezinha também não sabia. Porque isso é normal. Agora, aonde é que está escrito isso? Isso está escrito em Daniel 12. Por isso que eu digo, né? O certo mesmo dia era a gente pegar assim uma semana, tipo semana de carnaval, né? E nós destrincharmos Daniel, né? Daniel é o único livro de vidência que tem em toda a Tanar, né? Só Daniel. Daniel, ele não era profeta, Daniel era vidente, né? Okay? Que a ele foi dado os segredos do Miquei Tsamin, né? Dos tempos do fim que nós estamos vivendo agora. Então isso é muito importante, né? Talvez, né, a gente fazer o nosso workshop de carnaval do ano que vem sobre o livro de Daniel. 10 dias estudando Daniel, são 12 capítulos, né? Então, a gente vai ali, né, destrinchando, né, de parsuk em parsuk, né? A gente, né, como é que a gente come salame, né? Você não chega lá no supermercado e fala, amigo, dá um naco assim, né? Você diz, ó, corta o mais fino possível, né? É assim que a gente estuda a Torá, né? Então, é muito importante nós entendermos que esse nosso esforço perante a governança tem muito mais valor do que o mesmo estudo de um judeuzinho. O maçonzinho cabalista, ele tem muito mais valor perante a governança do que o judeuzinho. Por quê? Porque nós estamos em Piracema, tá? O Lauro, eu não sabia, o protestantismo diz que Jesus aboliu a lei, tá? Então, por isso, para aqueles que acompanharam lá Coração de Sião, a primeira gravação que eu fiz em cima do quê? Mateus 5, 17 e 18. Pedi aí que a irmã, se possível, pegue Mateus 5, capítulo 5, versículos 17 e 18, e coloque aí para os irmãos, para eles entenderem o que Rav Yeshua declarou, porque é palavra de Rav Yeshua, tá? Por quê? Porque o camarada, por exemplo, no caso do Roche, eles iam lá pro Brás, ouvir aquele nego nojento, ladrão, né? Que eu não vou mais votar no Bolsonaro, não voto mais no Bolsonaro, irmãos, não votarei mais no Bolsonaro, porque anteontem, ele estava sentado na mesma mesa com o nego nojento da Igreja Mundial. Ladrão, ladrão. É caso de polícia. Essas igrejas são caso de polícia.
a menos a igreja lá do R.R. Soares. Porque o R.R. Soares, ele é verdadeiro. Vocês sabem por quê? Como é que é o nome do programa dele? Show da Fé. É show da fé. Tá? Não é explicação sobre a governança. É show da fé. É música. É show da fé. Em vez de você ir ver Sandy Júnior, né, como vai ter agora, você vai ver o R.R. Soares e a R.R. Soares. Ele e a mulher cantando lá. Entendeu? É show da fé. Então lá tem honestidade. Pelo menos é uma má intenção honesta. Entendeu? Tá? Então eu não voto mais no Bolsonaro por isso. Tá? Então, eu acho que nós temos que tomar posições na vida. Tá? E eu sou uma pessoa bem assim, bem posicionada. E quero que vocês também sejam. Tá? Então, a nossa Piracema, tá? Vamos supor, a Piracema do judeuzinho, são águas assim mais tranquilas, né? Ele vai ali pulando, não tem urso para pegar no salto, né? Não tem nada. É uma Piracema tranquila. Agora, a nossa Piracema é aquela puta cascata, a água, é tronco que vem, é urso, né? Quando você pula, pá, o urso já pega você para comer, come você vivo, né? A nossa Piracema é muito mais difícil, tá? Do que a Piracema de um judeuzinho. Por isso que os nossos sábios vão dizer que nós temos muito mais méritos do que os judeuzinhos, tá? Então, hoje, nós vamos ver, nós vamos abrir agora com o Rucat, né? Essa instrução é a mesma instrução que a governança nos deu, tá? Nós vamos abrir hoje, foco em na parte 2, foco em cada passo. Eu acredito que o Rocha e o André cheguem para a segunda parte. No dia 20, sábado que vem, nós vamos estudar raízes, é muito importante, Luz, que é isso que eu estou falando para vocês, tá? Aí, no dia 27, vai ter loja, tá? Então, o que eu vou querer no dia 27? Isso só vale para os irmãos da loja. Eu vou levar o nosso saco sagrado, né? Para os irmãos colocarem as tirinhas, só colocarem as tirinhas preparatórias. O que eu vou querer que o irmão da loja escreva, tá? Vou querer que o irmão da loja coloque ali no sábado, na tira, a idolatria que ele tem em mente, tá? Nós não somos judeus, nós vamos de idolatria em idolatria. Os judeus querem logo acabar com tudo, nós não. Nós vamos na pedreira, arrancamos uma pedra, tornamos ela bruta, depois tornamos ela cúbica, depois tornamos ela polida, né? Nós temos um outro método de trabalho, tá? Então ele vai escrever ali a minha idolatria, né? Tá? Então ele vai dizer, né? Eu fumo, né? Quero parar de fumar. A Rosaura, por exemplo, se eu não me engano, ela parou de fumar, né? A Rosaura. Então, o que eu vou fazer com essa tirinha? Aí no domingo eu abro o oráculo aqui, né? Na Beit Shiur, em cima de cada tirinha, e vou dar o salmo que cada irmão deve ter para ele, vai ser salmo individual, até 10 de agosto, tá? Então o irmão ele vai ter um salmo preparatório, ele vai estar preparando o rinur dele, tá? Então ele vai estar preparando o rucat dele, tá? Até 10 de agosto. Então lá no dia 10 de agosto, na parte da tarde, quando ele estiver face a face com a Torá Sagrada, que estará lá, né, no templo, dia 10 de agosto, tá? Ele vai enfatizar aquilo, tá? Porque, por exemplo, na Torá aqui, né, tá o Kemiá, né, que eu faço com as tiras, eu selo todinha ela e escrevo mão, né, letra a letra, né?
cada letra oracional que tem que ir ali em cima para os irmãos. Mas eu tenho certeza que se eu puser um irmão hoje e ela fica penduradinha, né? Quando o Rocha chegar, eu vou pedir para ele tirar uma foto, tá? Eu tenho certeza, se eu colocar o irmão hoje na frente da Torá e disser, ó, esse é o QMA que você pediu aí no Peça, né? Que ali está Peça, né? Ele não sabe que escreveu o que está ali dentro. Você entendeu? Desafio aí. Irmãos, qual de vocês se lembram o que vocês colocaram na tirinha de pedido à Torá, de pedido à governança, que está no QMA de Peça? Pode. O Orochi, quando chegar, ele vai fotografar. Fica ali. Toda terça-feira eu peço em cima, né? Tá. Ok? Então, é interessante isso, tá? Então, isso daí, no dia 27, os irmãos já podem ir, né? Analisando sua vida, né? Eu gosto muito de escrever, fazer um pequeno diário da idolatria, tá? Então, por exemplo, eu tinha uma idolatria, eu tinha realmente uma idolatria por automóvel, né? Eu tinha. Puxa, eu gostava, né? De ir assim na concessionária, né? Lá ver o modelo novo que chegou, né? Porque eu também recebia convite, né? Isso também é uma coisa complicada. Por exemplo, irmãos, o que os nossos sábios nos colocam? Nós não podemos comer porco, não é isso? Nós não podemos comer porco. Porque, embora a Lúcia comprou um lombo de porco, como é que ela falou? Filé mignon de porco, eu quero que você faça com mel, não sei o quê. Até eu vou fazer, não tem problema. Mas nós não podemos comer porco. Então, o que os nossos sábios nos dizem? Que nós temos que levantar siad, né? Cerca, né? Siadim, cercas, em volta das mitzvot, em volta da Torá. Então, nós não devemos colocar nem aquele quinor bacon na nossa comida. Tá? Então, por exemplo, eu tive a vida inteira na indústria automobilística, né? Tudo bem, tá? Corri de carro, esse negócio todo. Era do clube da Porsche. Então, a Stuttgart mandava o convite para eu ir lá ver o novo Porsche que chegou, sabe? Pô, eu não tinha dinheiro nem para ir de condução, pô. Você entendeu? Quanto mais para comprar uma Porsche. Mas ficava aquele convite na frente, tá? Aí teve uma hora, né, que eu liguei para Stuttgart e falei, amigo, vem cá, como é que a gente faz para tirar o meu nome do mailing list seu? Eu não quero mais receber teu convite, você entendeu? Sabe, eu adoro o Porsche, eu acho o Ferdinand Porsche um superman da indústria automobilística e armamentista, conheço a vida dele, mas eu não quero mais receber, você entendeu? Então, tem hora que a gente tem que fazer isso. Então, a irmã, por exemplo, falou, nessa casa não entra mais bolo. Essa é a postura do SIAD, da cerca, que na maçonaria vai ser chamada de landmark, né? Tá? É uma cerca. Landmark, em inglês, são aquelas pedras, né, que o agrimensor real colocava, que você podia construir um muro entre uma pedra e outra, para dizer que ali era a sua terra. Landmark, né? Marca da terra. Né? Então, ela tomou essa decisão. Então, eu gosto muito de fazer o diário, né? Aonde eu preciso levantar um landmark, uma SIAD, uma cerca, né? Um wall, né? Tem até essa música anticabalista, né? Que é The Wall, né? We don't need the wall, né? Sim, we need walls, né? Nós precisamos de muros, nós precisamos de cercas, tá? Porque se nós não tivermos cercas, a gente vive como se não houvesse um Deus, a gente vive como se não houvesse um próximo. E se a gente vive como se não houvesse um próximo, a gente não está de acordo com o número 19 e 18, então na realidade nós não estamos cumprindo, número 19 e 18, nós não estamos cumprindo nada. Nada na Torá, nós não estamos cumprindo nada. Nós estamos vivendo uma vida animalesca, tá? Okay? Porque o cãozinho, ele não está preparado com o próximo cão, tá? Ele está preparado, ele vai lá e come a comida toda, o outro que se dane, tá? Nós não, né? A mãe, né? Isso na África, né?
Eu assisti, né? Na África eles matam tudo, né, para comer. Qualquer coisa eles matam, né? Mas eu assisti, né, a moça, a mãe falando, né, que ela comia a gordura e dava a carne para o filho. Você entendeu? Então, isso é um ato humano, né? Aí o alemão que estava comigo, deu lá uma explicação em alemão, que a gordura tem mais valor, não sei o que. Eu disse, não, cara, não é nada disso. Sabe? Ela aí está de acordo com o número 19, 18. Ele também não entendeu nada, né? Vaikra, né, para ele, o Bamidbar para ele é grego, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Aí, nós vamos ter no dia 3, sábado 3, aspectos da caminhada. É uma instrução longa, tá? É uma instrução bem longa. É uma instrução de 30 páginas, tá? Que nós faremos a Full Saturday, né? Nós faremos o Full Saturday. Nós teremos 2 turnos, tá? Esses sábados nós vamos ter só o turno da manhã, mas no dia 3 nós vamos ter o dia todo, né? De manhã e de tarde. E no domingo nós vamos ter a maratona no dia 4. A maratona Morachá, 9 de Ave, que é o artigo, né, que nós recebemos da doutora Vic Safra, né? Que eu quero ler com vocês o artigo e ir explicando, né, o artigo, né, para vocês entenderem muito bem o que é essa questão da idolatria na nossa vida, tá? Porque é a idolatria que nos separa do eterno, tá? Que nos separa é isso aí. O que é dito na Torá? No Sinai não vistes forma, então não farás deuses nem de madeiro, nem de pedra, né? Quer dizer, ali já houve essa vidência para Moshe Rabbeinu, né? Do cristianismo e do islamismo, tá? Interessante, né? Aí vocês vão ter a semana lá, aí vale para todo mundo, né? Vocês vão ter a semana segunda e terça para escrever a tira e enviar no envelope para a irmã Eleni me levar no sábado, né? Para aqueles que vão estar, para aqueles que são da loja e vão estar em loja de manhã, tudo bem. Para aqueles que não são da loja, o ritual será à tarde, tá? E vai ser em loja aberta, então o irmão do GEA e do CTA poderá participar, tá? Então, essas são as instruções de abertura. Irmã, alguma informação a mais que você queira que eu dê? Não, amigo, tá tudo tranquilo. Tá, tranquilo, tá bom. Vamos que estamos com dificuldade para entrar nesse grupo, então eu estou liberando. Ah, tá bom, tá ótimo, tá. Ok, então vamos lá, né? Ó, o Eluf está assistindo, né? Eluf me deu um trabalhão essa semana, né? Ontem eu estava ainda muito cansado, muito exausto. Eu fui quinta-feira a exaustão, irmãos. Na hora que você tem que descer a escada, que você diz, não sei se vou chegar lá embaixo, aí é que você vê que está exausto. Porque subir e achar que você não vai chegar lá em cima, eu acho que com 70 anos todo velho pensa assim, né? Mas descer não, né? Mas para descer foi difícil, tá? Foi difícil. Foi realmente bem cansativo. Eu fui à exaustão, mas é isso daí, né? Eu acho que a gente tem que sair sempre em socorro a um irmão, tá? Então vamos lá. Hukat. Hukat, que é a paraxá dessa semana, que eu já falei para vocês, que é a pedra angular de toda a maçonaria cabalista, tá? Eu botei aqui a luzinha aqui do lado, né? Hukat vai tratar de uma coisa chamada vaca vermelha, né? Ok? Então, vamos colocar aqui vaca vermelha, porque isso vai nos acompanhar, tá? Para Edumar,
em hebraico, tá? E em inglês nós vamos chamar de red Heifer, tá? De red Heifer, tá? Então, para vocês que gostam aí de escrever, escrevam, tá? Depois o Roche ou a irmã Eleni, ela colocam isso direitinho no papel se for necessário, né? Eu fiz assim para facilitar vocês, tá? Então, vem uma coisa que é considerada pelos rabinos como uma coisa totalmente sem lógica, como uma coisa irracional. Irracional. Então nós, aqui do Brasil, nós estamos acostumados, e dos Estados Unidos também, né? Nós estamos acostumados com uma coisa chamada piracema, né? Que é o peixe subir ao contrário o rio, né? Para desovar. Pô, isso é uma coisa que parece irracional. Não parece irracional? Sabe? Por que o peixe não bota os filhotes lá embaixo logo, né? Tem que fazer todo esse esforço, né? Isso é uma forma que a natureza nos mostra do nosso esforço. E isso é representado aqui, ó, tá? Isso está representado aqui. Isso está representado aqui, Lolishma e Lishma, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Eu vou explicar na segunda parte o quadro todo, tá? Não se preocupem, porque esse quadro daqui é um quadro de 1 milhão de instruções de Kabbalah, tá? Então, o irmão que conseguia gravar esse quadro na mente, né? Engrave, né? Fizer o Hukat, né? Desse quadro, e souber operar de forma sistêmica ele, tem assim um instrumento competitivo extraordinário na mão, tá? Então, nós vivemos em estado de Lolishma, tá? Porque nós passamos 6 dias por semana onde? No mundo, no Amaeretz, como guerra, né? Você pega trem, pega metrô, né? Aí você tá lá no trem, né? Tá lá no trem. Aí você vê lá um casal de gay lá se beijando na boca, né? O Roche disse que saiu do trem, ficou tão chocado que saiu do trem, porque os caras estavam se lambendo. Eles estão fazendo isso agora. Eles estão realmente sendo bem agressivos, né? Porque a lei ficou a favor deles, né? Se a gente fizer, pô, o cara já chama a polícia e já prende a gente, né? Então, o que acontece? Na hora que o Roche decidiu sair do trem, ele fez julgamento, ele fez mishpat, tá? Então, é um estado de Lolishma, tá? Eu julguei, né? Tá? Eu julguei. Não podemos sair por aí julgando, né? Ah, mas eles se amam, né? Lá no o pavão misterioso, né? Ele coloca lá, né? Que aquela coisa, aquela forma de gente, né? O Jean Willis, né? Falar, eu preciso falar com fulano. Aí ele diz, o meu amor está no Rio. Gente do céu, nós estamos falando de um deputado federal, né? Tá? Então, mas é isso aí, tá? Nós vivemos em estado de Lolishma, tá? Ou seja, a atum, né? A atum ou a salmão, tá? Ou a peixa, que for o caso, né? Ela ovula lá embaixo, ela fica, vamos assim dizer, barriguda, né? É lá embaixo, né? Então ela tem que subir para ir para o estado criacional, tá? Lishma é estado criacional. Quando eu estou em Lishma, eu consigo entender o mundo à minha volta. Eu consigo fazer contato com a governança. Aqui a governança, o Inner Light, né, a governança está em mim e eu estou na governança, tá? Isso aqui é aquele estado que Rav Yeshua, ele fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim, mas o Pai é muito maior do que eu. Isso é Lishma, tá?
Rav Yeshua, ele estava dizendo que eu estou em estado de lishma sempre. Tá? Ah, mas é porque ainda não tinha todo esse palavreado da Torá. Sim, ok, isso é verdade. Tá? Mas eu acho que é menos isso e mais o fato que ele estava falando para pessoas que não tinham assim uma cultura cabalística ainda na época para entender, né? Tá? Por isso que eles foram para a idolatria, tá? Então esse é o estado de lishma, tá? O estado superior. Por exemplo, nós tivemos, né, a informação da governança de uma determinada ação que deveria ser tomada e de forma urgente, né? Porque eu coloquei lá no WhatsApp, isso é urgente, tá? Só que o irmão que recebeu, ele estava em estado de lolishma, tá? Então eu estou em estado de lishma. O irmão recebeu a minha informação de lishma em estado de lolishma, tá? Aí o que ele fez? Esqueceu, né? Segundo ele, deu um branco, ele viveu em um branco, né? Uma coisa assim, tá? Aí o que aconteceu? O irmão, um outro irmão, esteve praticamente morto, né? Quase morreu, né? Por quê? Porque lishma, ela não se comunica com lolishma, tá? Lolishma é o estado de distanciamento que se aproxima, tá? Isso é importante de nós entendermos, tá? Isso é uma coisa irracional. Isso é um hukat. Isso é uma coisa, é uma ordenança irracional. Eu é que busco. Agora, uma vez que eu busco, eu sou aceito, tá? Então, batas e vos será aberto. Procures e encontrarás, tá? Na Tanar, não está escrito assim, ó, fique esperto aí que a governança está te procurando, nego. Não está escrito isso lá. O que está escrito lá? Bate e vos será aberto. Procure e encontrarás. Então, é o estado de Piracema, né? Eu tenho que sair da minha lolishma e subir, tá? Agora, eu quero emagrecer, mas não quero abandonar o bolo, é impossível, tá? Ah, eu quero ter contato com a governança, mas não quero abandonar meus porres, isso é impossível, tá? Ah, eu quero ter uma vida saudável, mas não aceito não comer uma pizza calabresa com porção dupla de bacon, isso é impossível. Você entendeu? Isso é impossível. Porque tem coisas que são impossíveis para o denso e impossíveis para o sutil. Tá? Então, essa é a ideia que está por detrás. Tá? Então, essa paraxá de Hukat, ela é o que a gente chama de exemplo do absoluto irracional. Por que tem que ser uma vaca vermelha? Porque essa vaca vermelha ela tem que ser degolada, morta, toda ela virada a pó, depois esse pó colocado em uma água e aspergido sobre o povo. Aí purifica o povo e impurifica o Cohen Kadol, né? Quer dizer, o Cohen, né? Porque o sumo sacerdote não podia fazer esse ritual, somente o vice-sumo sacerdote. No caso, por exemplo, se Aaron estava vivo, seria seu filho Elazar, tá? Okay? Agora, o mais interessante por detrás dessa Parashá Hukat é o que nós tiramos do rei Salomão, King Solomon, né? O que a gente tira dele? O rei Salomão estudou, pesquisou, adentrou na Torá, fez todos os seus estudos paralelos possíveis e disse: essa paraxá me faz perplexo, nada entendo dela. Vocês entenderam? Que coisa interessante. Salomão, ele não teve a complexidade de entender o irracional. Por quê? Porque ele estava muito voltado para o racional. Juntar ouro, ter um monte de mulher, entendeu? Tá? Então, a Parashá Hukim, né? Ela não tem explicação. E ela não tem explicação por quê? Porque para nós, tá? O que é racional é bom.
o que é irracional é ruim. Tá? E isso está dentro do nosso cérebro, né? Então, vamos aqui tentar colocar aqui, né? Eu tenho o papelzinho melhor, tá? Vamos tentar explicar aqui para vocês, tá, a arquitetura do nosso cérebro, né? Para vocês entenderem, tá? Aqui faz falta, né? Quando os irmãos não vêm, né? Que você tem que bater o corner, né? E sair correndo igual o bip-bip de runner, para ainda cabecear pro gol, que o goleiro é o coiote, né? Você tem que fazer tudo aqui, tá? Então, vamos aqui mais ou menos entender o nosso cérebro. Nós temos um cérebro, né, irmãos? Tá? Eu espero que todo irmão aí tenha um cérebro, tá? Então, nós já vimos que o nosso cérebro tem essa forma, né? Aqui na frente tem uma coisa que nós chamamos de córtex pré-frontal. Tá? Agora, exatamente aqui assim, ó, exatamente aqui assim, tá? Vai ter uma coisa que a gente chama de amígdala, tá? Amígdala, tá? Amígdala, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem esse formato, tá? A primeira célula cerebral que é gerada depois que nós nos fecundamos é a amígdala, tá? Okay? Então, é da amígdala que vai sair o nosso cérebro, tá? A coluna vertebral, vocês viram que eu coloquei a medula, né? A medula é o rabo do... É o VAV, né? Vocês repararam que é um VAV de cabeça para baixo, né? O nosso cérebro é um VAV de cabeça para baixo. Aqui, ó o VAV aqui, tá? Ó. Esse é o nosso cérebro, é o VAV, tá? Então, entre re espiritual e re densional, né? O que nos liga do espírito ao corpo? É o cérebro, tá? Okay? O cérebro é que nos liga, é o VAV, tá? Okay? Que são as 6 Sephiroth, né? As 6 Sephiroth que Deus deu ao homem, né? Então, o que acontece? Nós temos essa dificuldade, por quê? Porque a maior parte do nosso cérebro é que controla a parte racional, que é o córtex pré-frontal. Tá? Então, o que acontece? Na amígdala está a nossa conexão com todos os nossos instintos, com todas as nossas emoções. É a da amígdala, né? Da amígdala? É da amígdala que sai aqui. Tá? É da amígdala que sai essa corrente daqui. Tá? É da amígdala. Tá? Só que a gente não consegue conviver na amígdala. Não, Rogério, não é a pineal não, tá? A amígdala está dentro da pineal, tá? A amígdala é o olho da pineal, tá? Então lá na pineal, lá, né, você tem o cérebro, tá? Você tem o cérebro e aqui você tem a pineal, tá? Aqui você tem a pineal, que é chamado de olho de Horus, né? A amígdala, ela está dentro da pineal. Tá? A amígdala está dentro da pineal. Okay? Mas muito bem, vamos continuar. Aí, o que acontece? Por exemplo, nós tomamos certas decisões instantaneamente, sem racional nenhum. Né? Então, nós tivemos recentemente
aquela modelo famosa, né? Que os cachorrinhos caíram no mar. Aí o que ela fez? Ela pulou atrás do cachorro para salvar o cachorro, tá? Então, a informação que ela tinha de ligação quântica com os cachorros era muito grande, tá? Ela agiu de forma irracional. Para nós, não para ela. Vocês entenderam? Tá? Então, por exemplo, a Lúcia era amiga dela, né? Comprava as bolsas da Lúcia para os desfiles dela, etc. Né? A sócia dela, a Ana, é muito amiga da Lúcia. Tá? Muito amigas, né? Não sei se eram sócias, mas muito amigas, que faz sempre evento com a Lúcia. A Lúcia ficou chocada com aquilo, tá? Eu não fiquei chocado, mas também não expliquei porque eu não fiquei chocado, porque senão ela ia ficar mais chocada ainda, tá? Por quê? A ligação quântica com os cachorrinhos dela era muito grande, tá? Então ela seguiu o fluxo quântico, tá? É igual o Johnny, ó, o Johnny cantando aí. O Johnny estava não sei aonde. Aí eu cheguei aqui, o Johnny chegou. Por quê? Porque o Johnny falou, pô, eu vou chegar lá, ele vai me dar romã para comer. Ele não sabe que o pé de romã já não tem mais romã, tá? Mas para ele, eu sou ligação com o romã. Então, ela pulou, tá? Pulou. Aí o que fez o marido? Puta, o marido pulou atrás também, tá? Porque a ligação do marido não era com os cachorros, era com ela. Então, da glândula, né, do núcleo pineal, né, lá segundo o Rogério, né, do núcleo pineal vai então a acontecer o irracional. O irracional, ele é quântico, tá? O irracional, ele é quântico. São desejos, tá? São desejos. Eu, por exemplo, a irmã gostava aí, né, do bolo de leite condensado. Se eu olho para uma lata de leite condensado, os meus dentes, eles já doem. Já doem. Eu tenho alta sensibilidade a açúcar, né? Então, por exemplo, dia de sábado, nós vamos almoçar, né? Eu não como açúcar, né? Então vem aquele, no café, aquele docinho, eu dou pro Orochi, né? O Orochi adora açúcar, tá? Eu não gosto de açúcar, tá? Mas isso é irracional. Porque eu não gosto, eu não posso ver leite condensado e a irmã não pode deixar de ver leite condensado. Porque é quântico, isso não tem explicação. Isso é irracional, tá? Isso é irracional. Entendeu? Por exemplo, esse multimilionário americano agora, né? Que provavelmente vai pegar prisão perpétua, né? Que ele já tem 70 anos. Pô, o negócio do cara com 70 anos de idade era menininhas de 15, 16 anos de idade. Tá? Então tem um depoimento na CNN, eu acompanhei isso ontem, né? Ali deitado, ontem não estava bem ainda, então eu tive que ficar aí em um descanso forçado para poder estar aqui hoje com vocês, né? Eu tive bem mal mesmo, tá? Eu estava assistindo a CNN. Agora, o que um multimilionário vai precisar ter em um quarto, em uma suíte de $3.500 por dia, lá em Las Vegas, 10, 12 menininhas de 15 anos. Olha só. Para mim não tem lógica, mas para ele tem, porque são desejos. Desejos são positivos ou negativos. Agora, para o cara que tem o desejo, não é negativo, é sempre positivo. Porque senão não haveria Cracolândia. Vocês entenderam? Tá? Por que ninguém da Cracolândia se interessa em estudar a Torá conosco? Porque o negócio deles é droga, é um outro desejo. Tá? Okay? Por que vocês não buscaram a Torá antes? Porque o desejo não foi despertado em vocês. Vocês não viram a beleza do Shabat. Vocês achavam que sábado é coisa de adventista. Não trabalhar no sábado é coisa de adventista. Vocês não sabiam que Shabat é para estudar o sagrado no sábado. Estudar, não. Porque dia de estar com o sagrado é domingo na igreja. Porque isso daí é uma coisa que está no pré-frontal. No pré-frontal. Então, uma criancinha, o filho foge da mãe da mão da mãe, vai atravessar a rua,
A mãe dá um pique de velocidade para segurar o menino que nem esse jamaicano aí consegue dar. Porque são coisas que a gente não consegue explicar, tá? Por quê? Então, Hukat, né, é a paraxá que nos coloca em uma situação. Nós temos dois sistemas mentais dentro de nós. Essa é a verdadeira dualidade maçônica, tá? O piso maçônico, o nosso piso aqui, né? Nosso piso maçônico, né? Tem inclusive 20 tapetinhos, né? Que foram feitos, né? Foram ungidos com nardo e etc. Para o irmão poder abrir a bíbliazinha dele em cima, né? Estudar, né? Acender uma vela, como está ali. A vela até apagou, tá? Mas já acabou a vela. Mas a vela ali, né? O incenso, né? Preparar o seu cantinho, né? De meditação, né? A verdadeira dualidade é essa daí. Nós temos em nós dois sistemas mentais dentro de nós, tá? Dois sistemas mentais. Aí é muito mais fácil, muito mais confortável você viver na razão, no racional. Qual é o racional? Todo mundo faz assim, né? Sabe como é que é? Isso todo mundo faz. Eu não estou errado. Todo mundo faz. É a piracema. Onde é que tudo quanto é peixe desova? Desova no mar mesmo. Mas por que tem certos peixes que tem que subir? Para nos dar a informação da natureza que aqueles que vão buscar as águas mais cristalinas, né? Porque o peixe vai contra a correnteza? Porque lá na nascente a água é 100% cristalina. Então, os peixes que buscam a água mais cristalina de todas têm que ir contra a correnteza. Senão, vai lá, desova lá nas águas poluídas do rio lá e vira tudo bagre, né? Aí é tudo bagre. Né? Mas bagre não se come, não é verdade? Tá? Você não vê lá o urso, né? Catando bagre na água, né? Pode até ser que jacaré coma bagre, eu não sei, tá? Mas jacaré é réptil, tá? Okay? Então, o que acontece? Quando nós estamos a nível de Lishma, né? Quando nós estamos ligados no núcleo da pineal, né? Vamos dizer, o núcleo da pineal, né? No núcleo da pineal, nós não somos ação, nós somos pensamento. Tá? Então, isso é muito importante. Então, os sacerdotes egípcios, por exemplo, tá? Eles eram puro pensamento. Tá? Vocês já viram foto, né? Eles são totalmente despidos de qualquer pelo. Tá? Vocês também já viram que o ritual judaico para se consagrar a Cohen, né, era você também ficar despido de qualquer pelo. Tá? Então, ele é só pensamento, tá? Ele é somente pensamento. Tá? Agora, o pensamento, ele gera a palavra que cria. Tá? A ação não gera palavra. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Poxa, eu não sei o que acontece comigo, porque eu não faço o bem que eu queria, mas faço o mal que eu não desejaria. Olha só. O apóstolo Paulo, essa instrução, né, que está ali em Coríntios, né, carta aos Coríntios, ao povo de Corinto, né, carta ao povo de Corinto, tá? É uma instrução de Hukat, é uma instrução cabalista. Tá? Eu não sei, como é que acontece comigo isso? Eu não faço o bem que eu gostaria, mas faço o mal que eu não desejaria. Tá? Isso é muito importante nós entendermos. Tá? Aí, Hukat vai nos trazer o quê? Vai nos trazer essa luta eterna que nós temos entre o instinto e a racionalidade. Tá? Instinto e racionalidade.
como animal, eu tenho que ser racional, tá? Por quê? Eu tenho que buscar o abrigo, a comida, né? Vocês se lembram da nossa primeira lousa? Na nossa primeira lousa nós colocamos, né? Ali embaixo, né? Se você pega a lousa, né? Se você pega a lousa, tá nessa área aqui da lousa, tá? Aqui, ó. Tá nessa área aqui da lousa, que nós vamos chamar de 5 horas, né? Tá na área da lousa. Ali tem o quê? O nosso primeiro instinto, o que é? É comer, é a comida, é o sexo e a proteção, a cobertura, né? Roupas, residência. Por quê? Porque se eu não me proteger, eu morro. Se eu não fizer sexo, para de ter humanidade. E se eu não comer, aí é que eu não faço nada mesmo. Então, os nossos primeiros instintos. Contra o que é chamado de racionalidade. Agora, racionalidade, irmãos, não é razão. Tá? Racionalidade é a lógica do instinto. Racionalidade não é razão. Tá? A razão nos é colocada pelo estudo da Torá. Porque toda razão, ela tem que vir num invólucro chamado Emet, verdade. Tá? Vocês se lembram da primeira lousa, né? As 4 palavras da Torá, Sedaká, Mishpat, Hesed e Emet, tá? Então, a razão, ela está naquele, eu vou escrever aqui, talvez vocês não se lembrem, né? Tá? Olha lá, eles fazem falta, né? Porque aí já teria apagado, né? Vai mal, eu apago. Tá? Vocês se lembram? Tá lá na lousa, tá? Se o Eluf puder entrar na lousa e fazer a imagem só, aqui é Mishpat, aqui é Sedaká, aqui é Hesed e aqui é Emet. Aí nós vimos, né, que tem um ciclo, né? Nós vimos isso daqui, não foi? Lá na nossa primeira lousa. Então, o racional, ele está em Emet, tá? A razão, a verdadeira razão está em Emet. Porque a razão, ela tem que ter uma cobertura, ela tem que estar acobertada pela verdade. Porque senão, não é a verdade, é a minha verdade, tá? Então, o irracional, ou a racionalidade, é a minha verdade, mas não é a razão. Tá? A minha conveniência, o meu desejo, me leva a tomar essa decisão. Mas não significa que eu esteja tomando a decisão conforme o ensinamento da governança, tá? Isso é importante a gente entender, tá? Então, é muito importante nós entendermos isso daí, né? Que o trigger factor, né? O fator de gatilho, né? Trigger, né? Gatilho, né? O trigger factor, né? É o instinto, tá? Então, a criancinha nasceu, ela quer mamar porque ela tem fome. Qual é o instinto dela? A fome, tá? Aí depois ela quer andar, porque o instinto dela é ficar ereta, tá? Aí depois vem um processo, depois dos 7 anos, que é educacional, etc., que já é necessário, né, uma aposição, né, entre primeiro a criança e os pais, depois a criança e os mestres, depois a criança e a sociedade, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda, tá? Então, o primeiro instinto que a gente tem é um ato de racionalidade, não é um ato de razão. Vocês entenderam? Então, para purificar o povo que teve... Estou falando agora da Paraxá, né? Para purificar o povo, ou aquele, né, que teve acesso com a morte e que não pode mais se apresentar perante o sagrado,
tem que ter a vaca vermelha. Não, por que a vaca tem que ser vermelha? Toda vaca não é igual? Tá? O pessoal não diz aí, né? Não pode ter racismo, então também não pode ter vaquismo, né? Tá? Pô, mas por que a vaca vermelha? Tá? Então, o exemplo, qual é? É que nós tendemos, nós, né, pelo nosso frontal, a gente tende, perante uma determinada situação, sair da solução para a provação, tá? Eu já tenho a solução, então eu vou provar que a minha solução é boa, tá? Okay? Isso aí é bom para mim. Tá, mas por que isso é bom? Aí a irmã conhece um cara, tá? É um cara tipo metro vaidoso, né? Direitinho, né? Tem até a tatuagem que ela gosta. Tá? Aí ela chega e diz, esse cara serve para mim. Tá? Esse é o cara que eu quero. Aí ela monta na cabeça dela uma idolatria pré-frontal que não tem explicação lógica, mas ela acha que tem, porque ela está no nível da irracionalidade. Tá? Ela se tornou totalmente irracional. Aí uma amiga pensa com ela assim, puxa, fala para outra amiga, eu não sei o que a fulana vê nesse cara. Irmã, vamos fazer aqui uma enquete? Façamos uma enquete. Quantas vezes vocês já não falaram, puta, eu não sei o que fulano vê nessa mulher, ou eu não sei o que essa mulher vê nesse homem. Quantas vezes vocês já não falaram isso? Irmã, você já falou isso? Um monte de vezes. Um monte de vezes. Não é verdade? Tá? Pô, a pessoa fala assim, pô, mas não é possível. Porque não estudou Rucati. Não estudou com Maguite a Paraxá de Rucati. Por isso que a pessoa consegue ver o que não existe. Tá? Consegue ver o que não existe. Tá? E por que é importante ver o que não existe? Porque quando a gente começa a ver o que não existe, a gente começa a exercitar, a ver o sutil. Vocês entendem, então? No Sinai, não vistes forma nenhuma. Tá? No Sinai, não vistes forma nenhuma. Então, assim a Torá foi nos entregue, sem forma nenhuma. Mas o que virou a Torá? A Torá virou crucifixo, templo, santo, Nossa Senhora. Irmãos, se vocês pegarem ali de Carlos Magno, por volta do ano 900, né? Do ano 900, até o ano 1600 e pouco, né? Até Napoleão. Vamos pegar Napoleão, quando Napoleão prendeu o Papa, levou o Papa preso para Roma, né? Tá? Se vocês pegarem esses 1000 anos aí e juntarem todo o pedaço de pau que a igreja vendeu como se fosse um pedaço da cruz de Cristo, dava para construir uma arca de Noé com 150 metros de comprimento, 75 de altura, 50 de largura. Vocês entenderam? Que eles saíram vendendo pedaço de pau, de tudo, e a turma comprava. Eu quero esse pedaço de pau, porque o pedaço de pau, o cara botava lá na igreja dele. Então, quando ele chegava lá com um pedaço de pau que era da cruz de Cristo, o povo da vizinhança vinha, porque o objetivo não era o Hesed de Raveshua, o objetivo era o dízimo do padre, era a fortuna da igreja. Tá? Então, isso é importante, nós temos que entender isso daí, porque a gente tende a não se sentir confortável no irracional, no sutil. A gente tem tipo frontal, porque é uma área muito grande na gente, tá? Então é um pontinho lutando contra uma área cerebral enorme, com hemisférios direito e esquerdo, né? Com hemisférios se falando, né? Não, eu já vi isso antes. E aí o outro hemisfério diz, e era bom pra caramba, não era puta, foi ótimo, tá? Aí vem aquela expressão que eu falo, que tem irmão que gosta e tem irmão que acha grossura, né?
as costelinhas e bucetinhas do Shabat. Você entendeu? O irmão disse, não, sempre deu certo, porque aí eu saio com aquela mulher no sábado, pô, na segunda-feira dá tudo certo na minha vida. Essa mulher, ela tem uma tremenda de uma força oracional. Essa mulher dá sorte, não é verdade? Okay? Então, quantos aí de vocês já não disseram isso? Essa mulher dá sorte. Puta, esse cara é pé quente, né? Tem um pé quente, né? Tem a mulher que dá sorte, a mulher que é pé quente. Essa mulher é boa de oração. Pô, ela tem uma oração forte. Vocês não têm ideia. Ela, quando pega aquele texto, puta, ela tira a igreja do lugar. Treme. O solo treme. Né? Cristo treme no altar. É verdade. Você entendeu? Sabe, eu sei, eu durante 6 meses eu fiz uma Sedaká, né? Eu levava lá o Ival, né? Esse grande japonês, amigo meu, né? Muito amigo meu. Levava lá no Santo Expedito, né? Ele faz, coitado, hemodiálise todo dia. Isso é uma vida. Ele fez a mesma cirurgia que eu. Né? Fiquei com problema no fígado, ele ficou com... Porque todo mundo fica com problema, né? Isso aí não tem jeito. Né? Eu no fígado e ele nos rins, coitado. Mas Hashem foi muito piedoso comigo, né? Com ele, Hashem foi dramático, né? E ele disse que queria se converter. Eu falei, é difícil se converter assim para o nosso grupo, né? É mais difícil, né? Mas começa lá pelo padre, né? Porque o padre é um bom caminho, não é verdade? Né? A gente não começa logo com o iPhone 10, a gente começa lá com o iPhone 6, né? Alguma coisa assim. Né? E eu ia lá no Santo Expedito e eu via a mulherada lá. A mulherada falava, esse padre é bom, esse padre faz descer. Quando ele fala, os anjos descem. As pessoas acreditam. Então as pessoas chegam a ver anjos em volta do padre, entenderam? Quem é que já não ouviu, né? Uma instrução assim, né? A mulher fala assim, não, esse padre é muito bom. Quando ele está orando a Ave Maria, a gente vê Maria vir junto dele e dar a mão para ele. Quem já não ouviu isso, pô? Você entendeu? Mas isso vem da onde? Isso vem desse diálogo, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, pré-frontal que é enorme. Agora a amígdala, tadinha dela, fica perdida. Fica perdida. Então, a nossa tendência, o que é? Não ir até o fim da piracema. Tá? A gente sabe que existem águas cristalinas mais para cima. Nós sabemos que aonde o rio nasce, ali a água não tem poluição, ali a água é 100% cristalina. Ali está, né, guardando a forma metafórica que eu vou falar, né? Ali está o dedo de Deus. Tá? Deus não tem dedo, mas ali está o dedo de Deus mandando aquela água, né? Assim com a mão, né? Vai, forma um rio. Vai, forma um rio. A gente sabe que o cristalino está lá em cima, mas no meio do caminho a gente acha uma outra lagoazinha e diz, eu vou desovar. É por aqui mesmo, você entendeu? Não é. A água não é 100%, mas também não é 0%, tá? Aí onde é que eu tô? No Lolishma, eu fico por aqui, ó. Eu fico por aqui, tá? E é interessante porque aqui pode ser 0 ou pode ser 100%, tá? Por que pode ser 0? Pode se manter 0, igualmente 0, por quê? Porque eu ainda tinha força, resistência para ir mais longe, mas eu desisti para antes. Joguei a toalha. Não tem o negócio de jogar a toalha? Tem o negócio de jogar a toalha. Agora, aqui pode ser também 100%, por quê? Porque eu não tinha condições de ir mais longe, tá? Então eu dei o meu melhor. Isso é muito importante. Essa expressão que tem na maçonaria, eu ficarei de pé, né? Oved, né? Eu ficarei de pé, ou darei o melhor de mim. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, na quinta-feira, irmãos, aí pro Eluf, tá? Eu dei o meu melhor de mim pelo irmão. Eu dei o meu melhor de mim. Tá? Porque sozinho fazer o que eu fiz na quinta-feira foi obra dos deuses, tá? Mas eu dei o meu melhor de mim, tá? Provavelmente eu não fui nesse nível maior. Pode ser.
que eu não tenha ido. Seguramente eu não fui, tá? Mas eu dei o meu melhor de mim. Eu atingi 100%, mesmo que em um nível mais baixo. Vocês entenderam, tá? Então, o irmão está começando na loja, né? Ele é aprendiz. Tá? Ele provavelmente ele desova, não no lago máximo cristalino, ele desova aqui por debaixo, tá? Mas ele deu o melhor dele, tá? Por isso que dar o melhor de si é uma regra, né? Na Kabbalah, né? Dar o melhor de si. Que a maçonaria vai pegar essa regra e vai operacionalizar essa regra, tá? Aqui depois o Roche, quando chegar aí, manda para vocês, tá? Então, para nós entendermos Hukim, né? Para nós entendermos, nós temos que entender o seguinte: Hukim, a paraxá de Hukim são as ordenanças. Ordenança, tá? Para nós entendermos essas ordenanças irracionais, nós temos que bypassear o córtex pré-frontal. Ó, o mestre André chegou, tá? Já tem uma função para você ficar aqui passando o pano na lousinha e também fazer um café. Eu deixei água, já deve estar meia quente aí, tá? Tem biscoitinho lá embaixo, se você quiser você pega lá. Então, Hukim, as ordenanças, elas têm que bypassear o córtex frontal. Tá? Então, o peixe está lá fazendo a piracema dele, mentalmente ele tem que fazer o quê? Ele tem que dizer, não, dá para ir mais uma, dá para ir mais, dá para eu tentar ter um lagozinho mais acima, dá para eu tentar mais uma. Então o que Rav Yeshua vai dizer? Rav Yeshua vai nos dizer, na casa do Pai existem várias moradas. Na casa do Pai existem várias moradas. Então quando eu estou na Piracema, tá? Piracema, na casa do Pai, que no caso aí é o rio, Maim, né? Água, né? O povo, né? Então, na casa do Pai existem várias moradas. Então, para chegar lá na casa do Pai, que é a nascente, a forma cristalina, existem várias moradas, existem laguinhos antes, tá? Okay? Aí o maçom vai dizer o quê? Eu ficarei de pé, eu darei o melhor de mim. Ou seja, eu vou tentar ficar de pé o tempo inteiro, fazendo a piracema. Mas se eu não conseguir, eu vou dar o melhor de mim no laguinho que eu encontrar. Então o Rav Yeshua vai dizer o quê? Na casa do Pai tem muitas moradas. Eu estou indo para preparar um lugar para vós, tá? Então, ele vai preparar um laguinho para a gente poder desovar, tá? Aí, o que acontece? Quando a gente consegue bypassear o córtex pré-frontal, né? Esse diálogo, né? Que acontece aqui, né? Tanto assim que a posição de pensar é essa, né, gente? Tá? O irmão, quando vai pensar, ele faz assim, né? O irmão, quando vai pensar, ele não faz assim, uma posição de yoga, faz, né? O irmão, quando vai pensar, o que ele faz? Ele vai no pré-frontal, tá? Você não vê o irmão pegar o dedão dele e fazer igual aquele filme, né? O Terminator, né? Que o camarada, o dedo dele ficava, entrava, né? Você não vê o camarada dizer assim, né? Aliás, quando você faz assim, você quer dizer que o cara é louco, né? Eu não sei se foi Michelangelo ou Leonardo da Vinci que esculpiu o pensador, não, também, né? Nessa posição que o senhor... Exatamente. Esse é o pensador. O pensador, ele acha que está fazendo grandes coisas lá no pré-frontal dele, né? Então, quando a gente bypassa o pré-frontal, nós começamos a criar em nós caminhos, novos caminhos neurais. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, por exemplo, é muito difícil, né? Assim, quando você está catequizado. O que é catequese? A catequese é você
trazer tudo para o pré-frontal e ter um total desligamento da amígdala. Então, na hora que você decora aqueles 2.864 parágrafos da catequese romana, você virou um pré-frontalista, tá? Então, qualquer coisa que está fora daquilo, tá, é errado. Então, existe homem-bomba, né? Existe homem-bomba. Camarada que em nome de Alá mata um monte de alalistas, né? Porque quem mata alalista é alalista, não é isso? Alalista. Né? Então, você chega, por exemplo, com Mariano e diz, ó, você não entendeu bem o que é Maria, mãe de Ravexu. Pô, o cara tem um colapso. Tá? Por quê? O cara na frente dele. Porque a posição de pensar é essa, né? Então, o que acontece? Na hora que a gente consegue bypassear a parte frontal e criar novos caminhos neurônicos, tá? Vai acontecer o quê? Vai acontecer um novo comportamento instintivo. Tá? Então, por exemplo, para mim é rápido, né? Não vou dizer que é fácil. Vou dizer que é rápido. Não, o Orochi chegou. Eu vou dizer que é rápido a comunicação com Neshima. É rápido. Mas ficou provado essa semana que a comunicação do Eluf com Neshima não é fácil. Talvez nem tenha. Tá? Por quê? Porque eu falei em estado de Neshima, ele recebeu um estado de Nefesh. Tá? Não vamos nos falar. Porque eu estou nesse nível e ele está nesse, nós não vamos nos falar. O peixinho está subindo, né? Eu vou desovar lá no nível 3, ele está desovando no nível 1, não vai se falar. Nunca a minha peixinha vai conhecer o peixinho dele. Vocês entenderam, irmão? Tá? Aí, agora eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, lá no dia 19 de outubro de 2007, eu fui fazer, no dia 22 de outubro de 2000, não, no dia 19 de outubro de 2007. O doutor Marcos Nobel, o cardiologista lá do Einstein, ele disse, professor, o senhor tem que passar por um cateterismo. Tá? Cateterismo. Talvez a gente tenha que colocar um stent. Aí está tudo resolvido, porque eu estava com essa questão da pressão ser convergente, né? Então ficava assim, 12 por 9, mas às vezes a 12 caía para 10 e a 9 subia para 10. Então eu ficava super mal. Tá? Mas não era um infarto, era uma pressão convergente que ocorria. Aí eu fui lá, né? Fazer a tal do cateterismo. Tá? Mas eu não fui no dia 19. Tá? Eu já fui no dia 22, segunda-feira, dia 22. Tá? Dia 19 era uma sexta-feira. Aí fui lá, né, fazer o cateterismo. Né? Para quem já fez cateterismo, você vai literalmente para uma sala cirúrgica, né? É aberto, né, a artéria, né, da perna. No meu caso foi a perna direita, por isso que eu tenho essa péssima circulação na perna direita. Tá? E é colocado lá o tal do catéter, né, que vai observar o seu coração. Aí, depois de 45 minutos, o máximo que você pode ficar com a perna sem circulação é meia hora, mas já estava 45 minutos, tá? Eu já não sentia mais a perna, tá? Aí saíram os médicos, né, de trás e disse, ó, fecha aí, sutura e já manda ele para a sala de emergência. Eu saí dali direto para emergência, quer dizer, aqueles 15 minutos que eles estavam ali atrasando, é que eles estavam já vendo a emergência com plano de saúde, né? Eu já fui lá para a emergência. Por quê? Todas as minhas 3 coronárias, né? Porque o coração, ele é um chi, né? Ele é exatamente um chi. O coração, ele é um chi. Tem 3 coronárias, né? As 3 coronárias estavam 100% entupidas.
mas toda a minha oxigenação cardíaca ocorria por artérias secundárias que foram se formando ao longo do tempo. Entendeu? Então eu não infartei, muito embora eu não tivesse mais coronária. Tá? Aí eu fui para a cirurgia, que foi aquela forma dramática, aquele negócio todo lá, etc e tal, né? Tudo que é emergencial é dramático, né? Tá? Mas ok, estou aqui. Tá? Então, o que acontece? Essa é a mesma coisa que ocorre com o nosso cérebro. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Vocês estão com o pré-frontal tudo bloqueado. Pau! Bloqueado. Mas nós somos capazes de criar novas, né, neuronic routes, né, rotas neurônicas alternativas, para bypassear essa mentira, tá? Okay? Isso ocorre, né? Você consegue bypassear a mentira, ver um outro ângulo, procurar, né? E isso está onde na nossa primeira lousa? Está lá na caixinha, né? The box, né? Então tem um evento, ok, esse evento que está acontecendo ali fora, vocês se lembram? Na lousa, tá? Não sei se daria. Rocha, vai no estúdio, pega assim em cima, estão as duas lousas, traz as lousas lá que eu vou mostrar. O que acontece? O que acontece? O evento está ocorrendo no Amaeres, tá? E o Amaeres está analisando o evento, ok? Mas eu sou cabalista, eu trago para dentro do meu box, tá? Por quê? Porque eu desenvolvi rotas neurônicas alternativas, tá? E essas rotas neurônicas alternativas me tira isso. Essa é a primeira, essa daqui. Vocês se lembram daqui, ó? Olha lá. Ó, vocês se lembram daqui, ó? Olha lá. Isso já foi apresentado para vocês, tá? Olha lá, tá vendo? Isso vocês têm aí, 3. Tá no número 3, tá? Tá ali no número 3. Quando eu digo para vocês que vocês não vão encontrar no Brasil curso de Kabbalah como o nosso, eu não estou jogando, como é que é? Confete em mim, tá? Que eu iria espirrar. Não estou fazendo isso, tá? Eu estou dizendo que nós estudamos como os nossos sábios me instruíram para estudar, né? Eu não faço economia de conceito com vocês, tá? Muito embora aquele venerável, né, me interrompia. Não, para, você já explicou demais. Senão a gente não vai ter o que explicar na próxima loja. O que era uma tremenda de uma besteira, né? Porque a Torá é consciência divina, é explicação infinita, tá? Okay? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Buscando a irracionalidade que a gente cria novas neuronic paths, né, chamado, tá? Então, é muito interessante que Magdala, Magdala, né, a amígdala, né, Magdala, ela a financiadora de Raveshu, né, a amígdala, ela é just do it, faça isso agora, já, de forma imediata, pau, 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 aqui, pau, 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 aqui em cima, que é o Roche, ele às vezes presencia. Eu estou aqui do nada, né? Aí a governança vem e pau, né? Tem que sair fazendo. Ele não saiu fazendo, ó. Ou não? Sim. Sim. Fala alto aqui no Sim, microfone. senhor. Sim. Tá vendo? Aí. O Eluf não saiu fazendo, quase matou o outro lá. Você entendeu? Okay? Isso acontece. Por quê? Porque isso é Hook, tá? Isso é uma irracionalidade. Você obedece sem questionar. O que acontece? Isso é a lógica da obediência. A lógica da obediência é irracional.
Isso é a coisa mais maravilhosa que existe. A lógica da obediência é irracional, tá? E é uma coisa interessante, por quê? Porque a Nike, né? A Nike, ela usa a lógica de Hook. Qual é o slogan da Nike? Ah, Não, isso não é o slogan, isso é o ícone, né? Qual é o slogan da Nike? This is best, uma coisa assim. Just do it. É just isso. Just do it. Tá? Então, o que a Nike está querendo dizer? Just do it. Faz assim, cara. Bota esse tênis, vai andar. Cria um novo hábito neurônico seu, caminhar todo dia. Ou vai correr, ou vai fazer um esporte. A Nike, ela pegou muito bem isso aí. Né? Just do it. Você entendeu? Vai lá e faz. Tá? Bacana isso, né? Eu acho. Porque isso é o que nós chamamos de behavioral change, né? Behavioral change. Tá? Agora, do ponto de vista acadêmico, né? Eu não sei quantos irmãos aí ou irmãs, né? Estudaram psicologia, né? A Tayane, ela não queria ser contadora, ela queria ser psicóloga, né? Se ela tivesse estudado psicologia, ela ia bater de frente com algum dos grandes judeus masters, né? Da psicologia, que todo grande psicólogo é judeu, tá? Sigmund Freud, Heisenberg, Katzenjamn, né? Todos esses aí eram judeus, tá? Por quê? Porque eles pegam, né? Eles estudam a Torá e eles conseguem fazer o drash para o ger, né? Eles conseguem fazer esse drash, essa extração de conhecimento, tá? Que na realidade é a extração de conhecimento da pequena face, né? Das 6 sefirot do homem, né? Então, nós temos um sábio psicólogo chamado Sigmund Freud, né? Freud, por exemplo, ele fala da luta do consciente contra o subconsciente. Então existe um ego e um superego, um consciente e um subconsciente, tá? No caso, por exemplo, do consciente e do subconsciente, nós vamos então tratar como Thanatos, que é o instinto da morte, tá? Então nós temos um Thanatos dentro de nós, um instinto de morte. E a gente luta contra o instinto de morte pela piracema. A piracema não é uma luta contra o instinto de morte? O que acontece com a fêmea peixa quando ela chega lá em cima e desova? Ela morre. Os ursos estão tudo lá. Não é verdade? Então a consciência divina opera no peixe para subir e no urso para esperar. Tá? Então tem quem sobe e quem espera. Quem sobe e quem espera. Tá? Bacana isso. Tá? Porque tudo tem a presença da consciência divina. Tudo está aqui, ó. Tudo está no Creator, tá? Muito bem. Então, e nós, por exemplo, nós lutamos contra o nosso instinto de morte. A gente tem fome, né? Por exemplo, nós estamos nessa coisa aqui, já vai para 2 horas, né? O irmão não está com fome. Mas se o irmão ficar 2 horas dentro de um shopping center, ele tomou 10 cafés e comeu 20 pães de queijo. Hã? Não é verdade? Por quê? Porque ele saiu da amígdala, né? Em inglês é amígdala, né? Da amígdala, né? Para o pré-frontal no shopping. O shopping, para ele, é o quê? Desejos. A luz na vitrine, tá? Ele tá... As cores, né? As cores, tá? A música, né? A música. Agora também o cheiro da loja, né? Esse tipo de coisa. Então é Thanatos, tá? E pelo outro lado, nós também temos o instinto da vida, Eros, né? O instinto da vida. O que é Eros, né? Eros é a gente saber que Thanatos está aqui embaixo. É Nefesh e Ruah. Mas Eros começa em Neshama. Eu tenho que buscar a vida. Tanto assim, onde é que isso está no assim chamado Novo Testamento, Roche?
Irmãos, vamos voltar rapidamente ao hashtag Roche, volte a estudar. Você entendeu? Não lembro. O jovem rico chega e diz: bom mestre, como eu faço para ter Vida. a vida eterna? A vida eterna. Quero não falar pedir vida. Quero falar pedir Vida eterna. vida eterna. Cara, é bom de pedido, né? Porque normalmente o pessoal vai assim: senhor, se queres pode me curar. O cara tava com uma leprinha lá, um negócio assim, né? Senhor, se queres, eu quero, então fiquei curado. Você entendeu? Ah, quem tocou no meu talite? Quem tocou no meu tissi-tissi? Não é verdade? Mas esse daí não, esse aí foi lá e disse: eu quero vida eterna, tá? O cara estava alucinado para não perder a boa vida dele, tá? Então, existe, né, esse conceito de Thanatos e de Eros, né, na nossa vida, tá? Então, por exemplo, quando o irmão toma a decisão de compartilhar um vídeo como esse com um amigo dele, com um parente, com um primo dele, né, tá? Ele está levando a opção de vida para um outro. Ele está se tornando vida. Ele está se tornando o peixe da piracema. Porque uma fêmea não bota só um ovo, bota aquela Bota vários, um montão, não é verdade? Fica um montão lá, né? Fica um montão. E ao mesmo tempo está se dando em sacrifício para alimentar quem? Os ursos. Os ursos. Legal isso, né? Então, na hora que um irmão... Ah, mas na minha família ninguém me ouve. Não ouve porque você não sabe falar. Você entendeu? Ah, mas na minha família só eu tenho interesse por isso. Então sai dessa família. Busca uma outra família. O que Iraveshua fala da família? Que é aqueles que fazem a vontade do Pai. Exatamente. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A não ser aqueles que fazem? A vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? O que está na Torá. Você entendeu? Então, amigo, cai fora dessa família. Você entendeu? Você tem a permissão de ir a Iraveshua para Se isso. você tenta e a pessoa não quer, no meu caso foi assim, né? No caso do Roche, por exemplo, né? Lá o padrasto dele, ele disse que eu iria arder no fogo do inferno, não foi? Nós dois iríamos queimar no fogo do inferno. No fogo do inferno, né? Pelo menos não é no enxofre, é só no fogo. Agora, tem lá a mãe do outro lá, que fez novena para ele nunca mais me ver, né? Foi. E o camarada vive... Com a tia. com a tia, né? Vive perdido pelas calçadas, né? É. A doença não sai dele, né? Esses dias eu vi ele lá, né? Que foi lá, Todo manco, né? doente, cheio de doença. Então, compartilhar é obrigatório. Compartilhar o que é bom pra gente é obrigatório. Você levar o seu bom para o bem do próximo. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Isso é lei fundamental na Torá. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você vai na igreja, fica lá o padre. Porque nós temos que amar o próximo. Você tem que aceitar, como é que se chama? Os imigrantes, né? Pô, aceitar os imigrantes. Você tem que ver qual é o imigrante mais próximo que está perto de você. O cara que está no mundo da transgressão. Por uma palavra tua, você pode trazer o homem para o mundo da Torá. Eu faço de novo essa pergunta aí para vocês, né? A vida de vocês melhorou ou piorou depois que vocês começaram a estudar a Torá? Melhorou muito, né? Melhorou e muito. Pô, então se a vida de vocês melhorou, eu estou falando aqui dos dois, tá? Vocês votem aí, tá? A vida de vocês melhorou ou piorou depois que vocês começaram a respeitar os Shabbatot, estudar como a gente estuda, né? Porque nós não estudamos como se estuda na sinagoga. Nós estudamos de forma cabalista, tá? É um nível acima, tá? Do que se estuda na sinagoga. Na sinagoga se estuda Psat e Remes, né? Quer dizer, o lexical e o associativo. Poucos rabinos levam o estudo a nível de Drash. Nós já, partimos logo de Sod. Você entendeu? Porque é um grupo, o GEA é um grupo cabalístico, tá? Porém, o CTA, né, amanhã,
nós vamos estudar a Parashá Hukat como ele for, como deve ser estudado, normal, pelo by the book. E à noite nós vamos estudar o quê? As 12 bênçãos. Um estudo teológico, é diferente. Mas aqui nesse grupo, né, no Fanale, né, para todos, nós somos sódio. Nós não vamos ao nível de Hassidut, que é o 5º nível, mas ficamos a nível sódio, tá? Então, o que é, assim, para nós terminarmos, né? Fecharmos Hukat, né? Então, a racionalidade dos mandamentos, tá? Elas não têm como serem entendidas de forma racional. Tá? Obedecer ao Eterno não é uma coisa racional, é uma coisa irracional. Por quê? Porque o Eterno é mental. O Eterno não é denso, ele é mental. Ele adensou pensamentos. Tá? Mas, por exemplo, aqui na nossa árvore de romã, que o Johnny estava fazendo um festival agora de manhã aí, tá? Ali tem a presença divina. Porém, tudo que tem na árvore é presença divina. Mas nem tudo que tem no divino está na presença divina da árvore. Vocês entenderam? Onde é que Rav Yeshua fala isso? Puta, eu acabei de falar. Irmãos, vamos voltar a fazer hashtag Rosh Lucas Estude Mais. O Pai está em mim, eu estou no Pai, mas o Pai é muito maior do que eu. O que o Rav Yeshua quis dizer é isso. Tudo tem a presença divina. Mas nem toda a presença divina está no tudo. Vocês entenderam? A presença divina é muito mais... É muito maior. Vocês entenderam? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, seguir, né, as nossas instruções de Shabat de manhã, pela parte da manhã, elas são irracionais. Tisá B'Av, o que nós vamos viver 10 de agosto, é uma coisa irracional. Tá? Ok? Por quê? Porque, por exemplo, a irmã Helenia, lá, o bolo de leite condensado, pô, ela tá furiosa com a Nestlé, porque a Nestlé tinha que fazer um leite condensado que não tivesse açúcar. Que não engordasse. Mas tem o leite condensado diet lá. Não, mas ele engorda, porque mas tem engorda, gordura. Né? É um falso. Você entendeu? Tá? Aliás, não é leite condensado diet, é light. Light. É light, não é diet, tá? Então, ela é furiosa com a Nestlé. Eu quero matar a Nestlé. Quem é o engenheiro da Nestlé que não bolou um leite condensado que não engorda? Não é isso, irmã? Qual era o seu sonho? Comer e não engordar. Olha, leite condensado que não engorde e mousse. E mousse. Ela acrescentou mousse. O chocolate também. Então ela queria. Mousse é 100% leite condensado. Né? Não, mousse é 100% chocolate, né? Mas com leite condensado. Ah, leva leite condensado? Não sabia. Vocês entenderam? O brigadeiro que não engorda. Aí, ó. Qual é o sonho da irmã na vida? O brigadeiro que não engorda. Você pode comer quando você quiser, que você não engorda. Então você pode se dar ao mundo dos desejos sem transgressão. Existe desejo sem transgressão? Não, porque o desejo é pré-frontal. Todo pré-frontal tem uma transgressão nele. Todo mundo queria isso, né? O cara queria roubar sem ser preso, o cara queria... O Eduardo Cunha, ele levou isso tão a sério que ele roubou 5 milhões de dólares do povo brasileiro e pagou o Macei, pagou o dízimo de 500 mil dólares. E o Malafaia aceitou. O Malafaia aceitou. Vocês entenderam? É interessante isso. Aceita, pastor, aceita. Então, isso é muito importante porque a Parashá de Ruquim, ela vai nos trazer essa grande mensagem. Tá? Nós temos que bypassear o racionalismo, porque o racional, ele está no cognitivo.
O racional, ele está no que eu não consigo entender. Olha só que criação maluca é essa, né? Então, o Leibowolf, né, o nosso Rebbe, ele começa lá a sua transmissão, a sua aula, né, inaugural, em 2004, se eu não me engano. Ele começa dizendo: We are very complex creatures. We are very complex creatures. Nós somos criaturas muito complexas. E nós somos complexos por isso, tá? Porque nós temos que abandonar o denso e tentar introspectar somente o sagrado, tá? Então, o que acontece? O que a gente já viu, tá? O que a gente já viu? Nós vimos então que tudo aquilo que nós trazemos para o pré-frontal, que nós achamos que é racional, é racionalismo, que é diferente de racional. Se eu não me engano, o Eluf, uma vez ele colocou o PDF de um livro do Popper, né? The Poverty of Historicism, tá? Teve um PDF desse, né? Tá? Eu fui aluno do Popper, né? Um grande judeu austríaco, foragido da Segunda Guerra, né? Ele terminou, ele era professor visitante em Lancaster, depois ele foi hibernar, né, vamos assim dizer, na Islândia, né? Ele se afastou para a Universidade da Islândia e ficou por lá, tá? Ele tem grandes livros tendo como foco Hukatz, né? E um desses focos é esse livro, The Poverty of Historicism. O Eluf, se eu não me engano, ele tem o PDF em português. Alguém traduziu e colocou e o Eluf achou. Vale a pena entender, tá? Então, o que é a Parashá de Huk? O que é a vaca vermelha? O que é, né, a Paraia do Mar? O que é toda essa irracionalidade? Essa irracionalidade significa que eu, infelizmente, busco a vida através da morte. Eu busco a vida através de desejos. E desejo é a morte. Tá? Então, eu preciso de obedecer de forma não racional, obedecer sem perguntar, obedecer porque é o Eterno que assim quis. Por quê? Porque só nessa obediência que existe a vida. Entendeu? Então, a grande lição de Hukat é que a gente busca a vida saindo da morte, que é a vida que a gente vive. Nós vivemos a morte. Não estou dizendo que a gente vai morrer. Nós vivemos a morte. Mas a gente pode achar a vida nos retirando dessa morte. Tá? Então, essa é a Parashá de Huk do ponto de vista da governança, tá? Ok? E aí vem a grande lição, né? A síntese da Parashá, que é Voha Tovaham, né? Voha Tovaham, né? Buscai a boa vida. Quer dizer, boa vida não é você não fazer nada. A boa vida é você viver segundo a Torá, tá? Então, esse é o grande resumo, né? Voha Tovaham, né? Então, essa é a primeira parte da nossa instrução de hoje. Eu vou pedir que os irmãos compartilhem, chamem para estudar. Vocês têm aí um ritual até 10 de agosto, vocês não vão conseguir serem vitoriosos abandonando idolatrias se vocês não combaterem isso que está dentro de vocês, que é o não compartilhar. Tem que compartilhar. Olha a irmã Eleni aí, como é que a vida dela mudou. Ela montou a Beit Shiur na casa dela, convida pessoas, faz lá um trabalho de tzedakah
espiritual com a irmã Aparecida, tá? E outros que eu não sei que ela faz, mas ela deve fazer vários. A vida dela mudou. Dá o depoimento aí, irmã. Tua vida mudou? Mudou muito, Rabi. Muito mesmo. Os fantasmas que eu tinha de outrora sumiram. Tá vendo? Lógico, tua vida mudou? Completamente. Fala aqui no microfone. Completamente. A minha vida mudou da água pro Então, vinho. por quê? Nós temos que entender que a governança ela só virá no nosso auxílio, né? Se a gente bater. Eu bato na porta. Apocalipse 12, 2. Eu bato na porta. Se você abrir, eu cearei convosco. O que você tem que fazer? Você está lá no sofá, vendo o Faustão, tomando cerveja, pipoca, respondendo o Facebook, um monte de besteira. Aí bate na porta. O que você diz? Ah, agora tá na boa aqui, não vou me levantar. Era Aravechua na porta. Era Aravechua. O que você vai dizer? Ah, vou abrir essa porta não, tem um leão lá fora. Volta mais tarde. Não é isso que Pedro fala? Não vou abrir essa porta não, tem um leão lá fora. Então, não. Sabe? Eu sei que dá trabalho compartilhar, eu sei que é um desafio chamar um irmão para compartilhar, principalmente em loja. Você vê, o mestre Batista não resistiu. O processo de piracema dele, ele parou em um laguinho intermediário. Você entendeu? Uma poça d'água. Em uma poça d'água. Opa, uma poça d'água, boa ideia. Parou, ele não teve, ele não conseguiu ir contra, fazer a piracema na loja dele, tá? Não, maçonaria não é isso aí, não, venerável. Você está errado. Hã? Quantas vezes você me viu falar isso? Muitas vezes, né? Eu não falo? Ih, já falaram para mim. Maguide, você está errado. Aí eu faço sinal de horror. Tá? Mas é verdade. Às vezes nós temos que ter essa guevura, né? Você está errado, venerável. A maçonaria, ela é mística. A maçonaria visa nos levar em estados místicos sutis. Por isso que a gente abre a loja invocando o grande arquiteto do universo. Senão eu não invocava o grande arquiteto do universo, eu iria pedir o quê? Que todos os banqueiros da humanidade estejam em loja para dar crédito de graça para todos nós, né? Não seria essa a oração de abertura? Invocamos então a família Setúbal, a família Safra, a família Brandão, para estarem presentes entre nós, os encarnados e os desencarnados, para poder nos dar crédito em abundância sem necessidade de pagamento. Não seria essa a invocação? Sim. Mas não, nós não fazemos isso. Nós pedimos a presença da governança em todos os nossos trabalhos. Então a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar, sair do sofá e abrir a porta. Não é isso? Sim. Bateram na porta, bate na porta. Quem é? Não é as lojas pernambucanas com cobertor para o inverno. Vocês entenderam? Não adianta bater, não deixarei você entrar. Nas lojas pernambucanas, não tem um anúncio assim? Não, tem que abrir a porta. Por quê? Porque ele quer entrar nos nossos trabalhos e ele quer estabelecer o quê? Ordem, seder. Tá? Então, essa palavra judaica, seder, sidur, aparece na abertura da loja. E eu não consigo entender como é que o irmão não vê isso. Você entendeu? Como é que o irmão não vê? Você pega o capitão, né? O que o capelão fala, tá lá. Aí você chega lá pro Sereníssimo e mostra. Não, mas é outra ordem. Outra ordem. Que outra? Mas que outra ordem? Não é essa ordem que você está falando, é uma outra ordem. Você entendeu? Por quê? Porque não quer ver, porque ele está totalmente pré-frontal. Você entendeu? Não tem caminhos alternativos na cabeça dele. Então o mestre Batista não conseguiu. O mestre Batista não conseguiu ter essa liberação, né? Ele não conseguiu. Outra coisa que eu vou pedir ao mestre Sérgio, né? Depois
que nós terminarmos essa caminhada, né? Essa maratona nossa aí, que ele suba esse vídeo para o YouTube, não é possível? Porque ele diz que baixa pelo processo lá. Aí pode baixar. Então o mestre Sérgio, ele vai, que é o nosso Cadol Secretariat, né? Ele vai baixar esse vídeo lá, como ele faz em PDF direitinho, né? E aí, não essa semana, agora durante a semana, tá? Mas na outra semana, ele pode subir esse vídeo para o YouTube. Que aí nós já passamos Rukat, nós já estamos em Balak, tá? Okay? Então ele fica subindo só para o YouTube, não é para o Facebook não, só para o YouTube, tá? Ele só para o YouTube, porque eu acho que é importante essas explicações para... Nosso canal no YouTube já está com mais de 6.000 inscritos. Já temos mais de 6.000 seguidores lá, né? Então, o Roche, ele é um vibrador do YouTube. Então, eu vou pedir, não sei se o mestre Sérgio pode dar um ok aí pra gente, tá? Mas ele fazer, ó, deu ok já, tá? Então, ele sobe pro YouTube direto. No sábado que vem, quando nós começarmos a nossa instrução de Balak, que é uma outra paraxá poderosíssima, né? Nós vamos tratar de Bila, né? Da bênção de Israel, as pessoas que falam, né? E as palavras podem ser consideradas boas ou ruins, né? Então a gente saber entender a intenção do coração, né? Essas coisas, tá? Isso é importante. Aí o mestre Sérgio, às 8 horas do sábado que vem, já sobe para o YouTube, tá? Irmãos, nós vamos ficar por aqui, tá? Sempre lembrando aos irmãos do GEA e do CTA, que não são da loja, que nós somos um Oriente Maçônico Cabalístico, então a nossa grande meta é ser um maçom cabalista, pertencer à loja, tá? Eu vou passar por Roche a instrução de hoje, tá? Rukat de hoje. E tem a Rukat de quinta também, né? Sim. Tá? De quinta, eu vou passar para ele já sobe para vocês aí, tá? Então, um Shalom, um Shabbat Shalom, Mevorá. Agora são 10 horas, 10h30, sentamos de novo para a nossa maratona. Shabbat Shalom.